Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito que será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova. Nesta caminhada da luz da fé, sou o Padre José António Orantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que convosco faço este percurso de compreendermos um pouco mais as verdades do nosso credo, para podermos também ser cristãos segundo a vontade do Senhor. Tendo presente que estamos a refletir sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na sequência do programa anterior, nós falávamos que este Espírito Santo se manifesta e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, sobretudo, mas também em cada um de nós. Mas sabemos também que é das três pessoas da Santíssima Trindade que nós não temos, provavelmente, uma imagem, não é? Bem como também Deus Pai, ainda que às vezes na cultura das imagens apareça um senhor de barbas muito antigo, não é? Para simbolizar Deus Pai, e o Espírito Santo habitualmente traduzido por uma pomba. Mas, de facto, o Espírito Santo pode-se manifestar de muitas formas, e daí que há um conjunto de nomes que todos eles são válidos para falar do Espírito Santo. Então, importa, e o Catecismo também dedica algum espaço a esses mesmos nomes, não é? Sob que nomes e sinais aparece o Espírito Santo? O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba. Os primeiros cristãos experienciaram o Espírito Santo como uma unção curadora, uma água viva, uma tempestade ruidosa e um fogo ardente. O próprio Jesus designa-o por advogado, consolador. Nos sacramentos da própria Igreja, ele é a imposição das mãos, sobretudo da unção do próprio azeite. Então, estas imagens, todas elas são importantes, porque não se esgotam, não é? Quando a mesma realidade tem vários nomes, significa que esses nomes não se esgotam em si mesmos, mas complementam-se, não é? Dou um exemplo, antes de falar do Espírito Santo, sobre a missa. Nós estamos habituados a dizer Santa Missa ou Eucaristia. E todos sabemos que designa a mesma verdade de fé. Mas, na verdade, os dois nomes complementam-se. Quando digo vou participar na Santa Missa, significa que aquele encontro com o Senhor que se dá em cada celebração é para depois eu levar, no final da missa, quando aquele que preside, o Papa, o Bispo, o Presbítero, e na pessoa do diácono diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Então, quando isto acontece, quando esta despedida acontece, eu vou, porque vinha à Santa Missa, vou para a missão. Vou levar aquela palavra, aquele Jesus, aquela presença junto dos irmãos. Se eu disser vou à celebração da Eucaristia, por exemplo, eu estou a acentuar a dimensão da ação de graças. Eu vou-me encontrar com Deus para agradecer, não é? Ou seja, a mesma realidade, porque é tão profunda e tão abrangente, pode-se designar de duas formas, pelo menos no nosso tempo, não é? Desta forma de ação de graças, agradecimento, e, portanto, e o que nós fazemos na Eucaristia é isso mesmo, não é? Mas não podemos esquecer que depois da celebração terminar, eu levo um compromisso.
o compromisso de levar esta palavra na minha vida, de a transformar, deixar que seja... Vou dar um exemplo concreto. Se Jesus me disse nesta missa que tenho que perdoar, não é? E muitas vezes o Evangelho fala-nos do perdão, então eu, durante a semana, se até estou de mal com alguém, vou começar a fazer tudo por tudo para chegar ao perdão com essa pessoa. Se o Evangelho me diz que eu devo fazer o bem sem olhar a quem, eu vou durante aquela semana, particularmente, exercitar-me a procurar fazer o bem. Portanto, então, a missa ou a Eucaristia, a mesma realidade, mas em perspectivas diferentes. O mesmo se passa com o Espírito Santo. Quando dizemos que o Espírito Santo é água, água viva, para que serve a água? Para a nossa higiene pessoal e, portanto, para a gente estar sempre limpo, não é? O nosso corpo, até mesmo para bebermos, também para ingerirmos, o nosso organismo não pode viver sem água. A gente pode até fazer jejum, que é uma prática muito importante, que depois daqui a uns tempos iremos ver o que significa. Mas podemos fazer jejum, que, como digo, uma prática ascética muito importante, mas sem água não aguentamos, por exemplo. Então a água tem esta vantagem de nos refrescar, de nos purificar, de dar a própria vida. Imaginemos um campo onde não há água. É um terreno seco, árido. Mas se lançarmos água para esse terreno, imediatamente aquele terreno vai se transformar. Aquela terra seca, árida, vai se transformar em terra verde, porque vai nascer logo ervas, quanto mais não sejam as ervas daninhas, não é? Mas há uma transformação. Então reparem, falar de água e compararmos o Espírito Santo à água viva, não é diferente de uma água que esteja ali parada, num poço, num charco, não é? Essa água parada não só tem cheiros nauseabundos, como também não é límpida. Portanto, não é essa água. Mas a água límpida, a água viva, não é? De um rio, de um ribeiro, essa água mostra-nos que há uma vida nova, não é? Então o Espírito Santo traz vida a cada um de nós. Mas podemos também olhar o Espírito Santo como fogo. Diz-se que nos Atos dos Apóstolos desceu sobre os apóstolos como que em línguas de fogo. O fogo, se virmos numa perspectiva má, parece, não parece, é verdade, é destruidor. Veja-se os incêndios, uma explosão de gás, por exemplo. Mas o fogo controlado é muito bom. Como é que nós, todos os dias, tomamos as nossas refeições? É baseado no fogo controlado. A comida que é confeccionada em casa, temos ali o fogão, abrimos aquele disco, pomos aquele lume àquela média e ele vai tratando dos alimentos, de forma que a gente, quando se senta para comer, tenha os alimentos bem confeccionados, ou fazer um bolo, ou fazer uma coisa qualquer, ou tomarmos um banho com água mais quente, por exemplo, no inverno, não sabe tão bem tomar banho em água fria. Então, este fogo controlado permite que haja, digamos, uma transformação. Os alimentos estavam crus, passaram a cozidos, não é? Ou assados, ou grelhados, mas é um fogo ao mesmo tempo que purifica. Por exemplo, quem usa uma aliança em ouro, um anel, um fio de prata, esses objetos são bonitos, são luzidios, porque foram purificados no fogo. Não é? Eu recordo-me, na minha juventude, sobretudo nas férias, trabalhava todas as férias e um dos trabalhos era, por exemplo, trabalhar com ferro. Através de uma forja, eu conseguia fazer maravilhas, não é? Quase parecia um brinquedo, não é? Porque colocava o ferro na forja e o ferro ficava tão incandescente que facilmente podia vergá-lo, podia manobrar, mas porque, de facto, o fogo purificava e transformava, de facto, aquele objeto que, de outra forma, sem o fogo, podia lá bater com uma marreta muitas vezes, mas não conseguia grandes mudanças. Mas através do fogo eu conseguia depois dobrar o ferro consoante era necessário. O mesmo se diga do vidro, por aí fora. Portanto, então um fogo controlado acaba por nos ajudar a purificar.
Eu nunca vi, mas acredito nas pessoas que dizem que já viram, não é? O ouro, quando sai de uma mina, é uma pedra suja, tosca, mas depois daquele ouro ser purificado, ele fica luzidio, fica brilhante, não é? Então, o Espírito Santo é um fogo que queima, não no sentido de destruir por maldade, mas queima, e todos nós, no programa anterior, dizia que precisamos deixar que o Espírito Santo possa ter lugar em cada um de nós. Temos que nos esvaziar, né? Recordam-se, até falei disso sobre a oração. Então temos que deixar também que o Espírito Santo nos queime. E queimar o quê? Olha, queimar a vaidade, queimar o orgulho, queimar os nossos defeitos, não é? É evidente que podemos dizer que uma queimadura dói. Claro que sim, se eu puser o dedo em cima de uma chama, eu posso me queimar e fico a doer. Aqui não se trata de pedirmos a Deus que nos dê uma dor, não é isso. Mas queimar no sentido de, é evidente que também vai custar, porque nós estamos habituados a cometer aquele erro, a ter aquele vício, a ter aquele... E vamos ter que nos corrigir. Isso dói, não é? Mas é um fogo que vai purificando. Então perceber que o Espírito Santo também tem esta missão. E como seria importante que todos os dias de manhã nós invocássemos o Espírito Santo, dizendo, olha, Espírito Santo, queima em mim o que está a mais. Queima aquilo que me impede de ser bom para o meu próximo, queima aquilo que me impede de ter o tempo necessário para fazer oração, ter espaço para Deus, queima aquilo que me impede de porventura ser arrogante para os outros. Não é? Então, tanta coisa que nós podemos, não é? Porque o Espírito Santo é uma força de Deus viva, atuante no meio de nós. Assim como a nossa fé nos diz que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado, não é um Deus do passado que ficou na morte, mas está vivo, está atuante, também o Espírito Santo está a atuar. Então, quando se diz invocar o Espírito Santo, não estamos, repito mais uma vez, a dizer que venha de fora, que nós não o temos, está longe de nós. Não, ele está dentro de nós. Não há ninguém que seja tão próximo de nós como o Espírito Santo. Mas temos é que deixar que ele tenha espaço na minha vida. E para isso, tenho de queimar muita coisa. Não é? Tenho de me esvaziar. Não é? Todos vós conseguis ver que sou um pouquinho mais para o rechonchudo, não é? Pois, se eu quisesse emagrecer, tenho que me esvaziar. Ora, é importante perceber que até, olhem, por exemplo, no campo da saúde, não é? Quando falamos em quimioterapia, radioterapia, o que é? Senão um fogo que queima as células mortas, que as retira. Ou seja, há uma purificação no corpo, não é? Para que a pessoa tenha mais saúde. Então, reparem, várias imagens. Falámos da água, falámos do fogo, podemos falar também do vento. E o vento, naturalmente, numa rajada de vento, ou um ciclone de vento, é sempre perigoso, não é? Podem nos levar para onde a gente não quer. Podem derrubar casas, podem derrubar árvores. Tudo que é em excesso, naturalmente, é como a água, quando há uma cheia, quando há digamos, um tufão, tudo isso é prejudicial. Mas o vento, por exemplo, naqueles dias de calor, quando a gente sente um vento, uma brisa suave, dizemos, que maravilha, estava tanto calor, agora vem este ventinho. Então, o vento, neste sentido, é apetecível, não é? O vento que traz sempre esta frescura. Aliás, o vento tem a vantagem até mesmo de polinizar as próprias plantas, não é? De levar o pólen de umas para as outras. Então, é importante percebermos que o Espírito Santo vai como que soprando, vai nos aliviando com essa brisa suave, E, por outro lado, também é movimento. Será quando está algum vento mais forte, e se nós estamos a caminhar na direção do vento, quase que somos empurrados, não é? Quase que somos levados. Ou então, às vezes, temos de caminhar contra o vento. E então aí já é mais difícil, porque parece que é ele que nos impede de caminharmos. Mas, sobretudo, olhando para a perspectiva do vento que nos encaminha, que nos orienta, não é? O Espírito Santo também tem esta vertente de dinamismo, não é? De ser exatamente uma ação de Deus que nos impele. Por isso, são muitas as imagens que nos podem ajudar a perceber que o Espírito Santo não se pode resumir numa só. E, de facto, Jesus, como diz aqui o Catecismo, relembrando-nos o Evangelho, chama ao Espírito Santo advogado, usando uma palavra, claro, na liturgia não aparece esta palavra, mas aparece a palavra paráclito,
e Jesus, na sua oração de despedida, não é? Nos capítulos 16, 17 do Evangelho de São João, fala exatamente nesta presença do Espírito. Eu vou para o Pai, mas vou enviar-vos o Paráclito, o vosso defensor. E o que é que, quando nós falamos em advogado, porque a tradução de Paráclito para a língua portuguesa é mais correta a palavra advogado, o que é um advogado? É uma pessoa que, formada em direito, tem como missão ser, digamos, interpretar as leis para aquelas pessoas que não temos formação em direito, não é? E então, quando há uma questão que tem que ser dirimida em tribunal, o advogado de uma parte vai dizer à pessoa, olha, a lei diz isto, diz aquilo, deve-se fazer assim, agir desta forma, portanto vai orientando a pessoa. No fundo vai defendendo, porque a pessoa tem que, perante o juiz, tem que se defender e sabendo que a lei orienta neste sentido ou naquele, porque o advogado vai ajudando. Quando Jesus diz que vou mandar-vos um paráclito, um advogado, foi, e nós temos muitas provas, não é, de que ao longo dos séculos os cristãos, quando tiveram que se defender, e defender não para digamos, terem um lugar de honra, mas defender a verdade da sua fé, em situações muito difíceis, estamos a falar de martírio, não é? Eram pessoas que no sofrimento que estavam a passar ou que iam passar, podiam ficar bloqueadas, não ter, porque a gente sabe que quando estamos com medo, paralisamos, não é? Não somos capazes de ter o raciocínio escorreito, livre, fácil, parece que bloqueamos, não é? Por exemplo, quando uma pessoa que é muito envergonhada, se tem que falar em público, parece que as ideias se lhe apagaram, parece que ficou bloqueado. Pois o Espírito Santo, nessas horas difíceis, permitiu e permite que muitos cristãos fossem capazes de enfrentar o sofrimento, diga-se o martírio, mas valendo sempre a sua fé, isto é, nunca vacilaram na sua fé. E aquilo que até diziam aos que estavam a maltratá-los eram palavras sempre de conforto. Não é? Eu recordo-me do primeiro mártir da Igreja, Santo Estevão, um eloquente diácono que fazia pregações com uma profundidade, com uma unção do Espírito Santo muito grande. Quando é condenado à morte, e a morte por apedrejamento, ele não tem palavras de condenação sobre ninguém, não tem palavras de ultraje, mas só pede a Deus que não tenha em conta os pecados daqueles que o estão a maltratar, só pede a Deus que lhe abra o céu para que ele possa ver a Deus face a face, só pede o perdão para aqueles que o maltratam. Portanto, então nesta hora difícil, o Espírito Santo está a inspirar exatamente o próprio diácono Estevão a que possa ser fiel a Deus até à última gota de sangue. Mas foi o próprio Jesus quem disse: não tenhais medo dos que vos matam o corpo, porque não podem matar a alma, porque o Espírito Santo dir-vos-á aquilo que deveis dizer, como vos deveis defender, não é? Veja-se, por exemplo, a pregação de São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, não é? Pedro, sem qualquer medo, sem qualquer respeito humano, diz abertamente: aquele Jesus que vós mataste está vivo. Não é? O que é que permite que Pedro tenha esta coragem de dizer àqueles que, no fundo, àquele povo que tinha reparem que não foi o povo que matou Jesus, mas também, de alguma forma, o povo encabeçou um bocado essa ideia, porque quando se perguntava: quereis que vos solte Barrabás ou Jesus, eles exigiam que se soltasse Barrabás. A Jesus diziam: crucifica. Portanto, a mesma multidão que aclamou Jesus quando ele entrou na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos é a mesma que depois vai condená-lo. Portanto, e agora Pedro diz abertamente: este Jesus está vivo. Vós quiseste matá-lo, mas ele está vivo. Ele morreu, sem dúvida, mas agora está vivo. Então importa percebermos que esta força do Espírito Santo, o tal Paráclito, não é? O tal advogado, nos permite dizermos aquilo que é verdade, sem qualquer medo, sem qualquer respeito humano, para que o mundo reconheça a força de Deus.
que, reparem, não se impõe pela violência, não é isso? Quando dizemos força de Deus, não falamos de violência, mas falamos da força de Deus que transforma, sempre para bem. E para terminar as imagens, gostava de usar a imagem da unção. Como vós sabeis, grande parte dos sacramentos tem unção do óleo santo, do azeite, não é? Temos o batismo, em que nós fazemos a unção no peito e depois na fronte, o santo crisma. Temos no crisma a unção da fronte. Temos na ordenação sacerdotal a unção das mãos. Na ordenação episcopal a unção também da cabeça do bispo. Ou seja, e a santa unção, onde a gente unge as mãos dos doentes e a fronte dos doentes. O azeite, porquê? Porque o azeite é um alimento muito forte. Então, e o azeite é uma coisa que penetra. Se eu tocar um dedo no azeite, por mais que eu limpe o dedo, algum já entrou em mim. Ora, se ele simboliza a força, então a unção do azeite, do óleo santo, não é a presença de Deus na vida de cada um de nós. Então, reparem, nós fomos ungidos logo no batismo. Não é? Ungiram-nos o peito e a fronte. Ungiram-nos depois, no dia da minha ordenação sacerdotal, o meu arcebispo ungiu-me as mãos, para que elas agora, no gesto da epiclese, na Santa Missa, possam transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Jesus. E possam abençoar também. Então reparem, a unção significa que Deus entra em cada um de nós, Deus transforma, Deus fortalece-nos, não é? E reparem como está tão presente, já nos profetas, não é? Nós sabemos que, no próprio credo dizemos que o Espírito Santo falou pelos profetas, não é? Esses homens e mulheres, não é? Que, inspirados por Deus e fortalecidos por Deus, porque o profeta também era ungido para essa missão, eles falavam de facto em nome de Deus. E este falar em nome de Deus implica, naturalmente, e por exemplo, se podíamos ver no Antigo Testamento, Deus escolheu homens e mulheres dispostos a tornarem-se consoladores, guias, admoestadores do seu povo. Foi o Espírito de Deus que falou pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de outros profetas. O próprio São João Batista, o último dos profetas, não previu apenas a vinda do Messias, ele ainda o encontrou e anunciou como libertador do poder do pecado. Portanto, os profetas, e como temos o caso da profetisa Ana, que acolhe Jesus quando ele tem 40 dias, e o profeta Simeão, mas tantos outros, não é? Falaram sempre em nome de Deus. Portanto, inspirados por Deus, ungidos também para serem profetas, agiam sempre em nome de Deus. O mesmo se diga dos reis, não é? O rei era escolhido sempre para ser a figura de Deus perante o povo. E como é que se ungia um rei? Exatamente com óleo santo, não é? A unção que significava que o rei estaria a partir daquele momento investido da presença de Deus para poder agir em prol do seu povo, para orientar o seu povo sempre segundo a vontade de Deus. Portanto, por isso é que Deus, no Antigo Testamento, fala dos pastores, aqueles que conduzem ou não o povo. Não é? Se o rei fosse bom, conduzia bem o seu povo, se não fosse bom, não conduzia bem. Os profetas tinham que falar sempre em nome de Deus. É evidente que a missão do profeta se resume sempre em duas palavras: falar em nome de Deus e denunciar as injustiças. Portanto, trata-se não de dizer mal de ninguém, mas denunciar os erros para salvaguardar a pessoa e falar depois em nome do Senhor. É essa a missão do profeta e isso acontece quando somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, se nós queremos perceber ou queremos falar do Espírito Santo, temos que falar de várias realidades, de várias imagens. Não é? Elas não se esgotam, complementam-se e mostram claramente que Deus está presente no meio do mundo e age hoje como agia há 2000 anos. O mesmo Espírito que estava presente na criação do mundo é o mesmo que está presente hoje na nossa igreja. E que age através do fogo, através da água, ou seja, não nos elementos da natureza apenas e só, mas como esses elementos, aquilo que os elementos fazem, é isso que o Espírito Santo faz depois também em cada um de nós. Então, caríssimos amigos, deixemos que o Espírito Santo possa, através de cada um de nós, agir dessa forma transformadora, purificadora, libertadora, para sermos sempre
profetas de Deus, no nosso tempo concreto. Volto a pedir-vos que deixemos alguma pergunta, algum sublinhado, algum comentário sobre esta caminhada que estamos a fazer, para este e-mail que está a passar em rodapé, e possamos também continuar, sobretudo, a dar mais espaço ao Espírito Santo. Que ele não seja o eterno desconhecido, mas que seja realmente a realidade de Deus viva, presente e atuante nas nossas vidas. E vamos invocá-lo para que nos dê a sua bênção. E para que desça sobre nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.